sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou aqui com Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados e também tanatopraxista, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Eliane Palma, que é empresária de moda. E hoje nós vamos falar de um assunto que sempre foi muito escondido, não se falava muito nisso. É permitido chorar, gente? Quantas vezes na minha geração a gente escutou homem não chora, choro é sinônimo de fraqueza, é falta de coragem, e assim a gente ia acumulando todas as nossas dores, que depois muitas vezes se transformam em doenças. Esse é o assunto de hoje. Gente, quero saber aqui de vocês. Vocês costumam chorar frequentemente? Eu choro de raiva. Eu choro de raiva mesmo, sabe? Eu sou brava por natureza. Eu sou muito indignada. Esse é meu problema. E quando me dá um ódio, eu choro. Sabe? Porque se eu não posso chegar e pegar na pessoa e dar esguelar ela. Mas tu sempre fosse assim? Sempre fui assim. Sempre fui assim, desde pequena. Um horror. Eu melhorei, agora eu choro menos, porque quando pequena eu chorava muito mais, eu ficava furiosa e chorava. Era muito louco. E eu choro também quando eu vejo situações muito felizes, assim, me emociona, de emoção. sabe? De emoção. Que legal. Isso é... Filme, todo mundo vai, ai, não chorou quando é um filme triste. Triste não me... A tristeza não é uma coisa que me emociona, tu tá entendendo? Eu acho que é meio corriqueiro. A felicidade, aqueles momentos realmente me emocionam daí eu choro por emoção. Nem quando tu vê, por exemplo, um filme que daqui a pouco, que é triste, que a gente normalmente tem uma tendência de se imaginar naquela situação. Não, eu sou mais eu chorar em momentos felizes mesmo. É interessante. Tu vê. Por emoção, momentos felizes. Nos outros e os meus. E tu, Soninha? Eu não sou muito choradeira, não. Eu choro de braba, de braba. De braba, chego a engolir, assim. Mas eu choro em situação muito de estresse, assim. Por exemplo, onde eu normalmente desabava era final de campeonato, né? Ganhando ou perdendo, eu chorava. Então, porque eu acho que alivia o estresse e sai o choro, entende? Porque era muito contida, assim. E choro em filme espírita. Normalmente em filmes espíritas eu choro bastante. Tu é espírita, Soninha? Não, eu sou tudo que me leva a Deus, né? Jogaram a Soninha no liquidificador. Me jogaram no liquidificador. Mas eu acho que a gente caminha por essas vertentes assim muito bem tranquilo, porque eu aprendi muito cedo, né, a ter respeito por tudo, né? Sim. Então eu caminho muito bem, mas assim os filmes espíritas, assim, quando eu atinjo a compreensão de algumas coisas, ele te toca, tu entra naquele patamar ali, né? Eu consigo. Se eu não consigo atingir a compreensão, porque seja espírita, né, ou outros, aí é difícil. Mas quando eu atinjo a compreensão daquilo, né? Eu já chorei em bar mitzvah, já chorei em leitura de Torá, já sabe, porque a coisa, ela tem que me entrar. Ela tem que me entrar. Eu tenho que ter a compreensão. E com os teus filhos, tu era aquela mãe que dizia assim, engole o choro. Sim, esses reclamam até hoje, né, que eu era muito general, assim, eu era muito general. A arte marcial ela me moldou muito marcialmente, assim, né? Então as crianças acabaram sofrendo isso, né? A disciplina, a regra. Então, e eles são, até hoje é difícil eles chorarem, assim, eles são muito firmes, assim. Eu já digo o contrário, chora que faz bem, põe pra fora. É verdade. Cientificamente é provado, já é provado, não é? Que o choro é uma coisa que faz muito bem. Ele é como se fosse, assim, uma faxina emocional. Como se tu estivesse limpando a alma e tu tá botando para fora. Sabe que a gente, até quando eu estava pesquisando sobre o assunto, muitas doenças que a gente tem são choros contidos, que não foram para fora. Pode ser, sim. Não é? A gente vê assim, que tinha uma época que os homens realmente não choravam. Como se o choro tivesse gênero, né? Eles não choravam. O meu marido vem dessa geração de que homem não chorava, ainda vem de origem alemã, onde eles têm assim uma educação essa rigidez mais rígida. E eu vou dizer para vocês que eu acho que eu vi ele chorar
12 anos depois. Quando nasceu a Júlia. Minha filha. É. Imagina. Eu nunca tinha visto ele chorar até então. Isso aí eu acho que é impossível uma pessoa não infartar quando tu chega assim no teu limite de explodir, né? E tu, Pedrinho? Eu choro muito pouco. Não tenho o hábito de chorar. Mas eu consigo extravasar assim de outras maneiras. Então, por exemplo, se eu fico muito brabo, eu não choro de raiva, mas eu, assim, ó, sai da frente, eu falo muito. Então, se acontece alguma coisa que eu não gosto, eu jogo pra fora e normalmente é muito comum. Eu só não resolvo aquela situação com aquela pessoa se eu realmente não tenho como resolver. Assim, se eu não tenho acesso à pessoa, Sim. ou, sei lá, sabe aquelas coisas tipo briga no trânsito, assim, Sim. e o carro foi, tu não consegue conversar, mas eu ponho a boca. Mas eu não tenho o hábito de chorar. Espiritualmente eu choro muito, assim, que nem a Soninha comentou. Às vezes durante algum rito, algo do gênero, assim, eu acabo me emocionando muito. Mas não é um choro, assim, é mais o olho Emoção fica meio mesmo. marejado, marejado, assim, sabe? E é uma emoção um pouco mais sutil. Com um filme de cachorro. Por isso que eu nem Eu também assisto. não posso nem ver. Eu não assisto. Eu não posso nem ver. Eu não assisto porque eu não consigo, assim. E meus filmes, eu só gosto de filme de terror, né? Eu só assisto filme de terror pra me acalmar. Às vezes eu coloco ali Invocação do Mal. Pra ter uma noite tranquila. Annabelle. O Iago fica furioso. Mas eu não tenho essa coisa assim de... Eu não costumo ir pra lugares onde eu me emociono muito, sabe? Mas Às por que vezes. isso? É pra tu te proteger? Não gosto. Não gosto, eu não sou muito emotivo. Nunca fui. Eu sempre fui meio... Eu sou seco. Eu sempre fui assim. Eu sou mais... Engraçado, tu não me passa isso, Pedro. Mas eu sou querido com vocês. Eu sou querido. Eu sou pessoa, Ai, tá aqui. vocês são pessoas que eu gosto. Mais ou menos, É né? que sabe o que eu vejo assim, ó? Eu vejo, pelo menos no meu caso, eu vejo que quando eu não choro e que eu seguro, é para não demonstrar muito as minhas emoções. Eu acho que tu é uma pessoa que tu demonstra as tuas emoções. Mas eu demonstro de outras maneiras. Eu não tenho problema em dizer que eu gosto das pessoas. Assim, se eu tenho um carinho grande por vocês, eu não vou segurar isso, entendeu? Eu comento, eu falo, eu mostro em outros atos, assim. Agora, ir num lugar para demonstrar grandes emoções não é muito a minha vibe. Apesar de que eu já tive algumas cerimônias xamânicas que eu já participei, acho que até já tinha falado em algum outro programa, às vezes alguma consagração de ayahuasca, alguma coisa do gênero, que chega num determinado ponto da cerimônia que aquilo toca muito lá dentro e eu meio que dou uma desabada. Mas por quê, né? Porque a própria cerimônia é para Eu acho que é o entendimento, botar pra né? fora. Mas é sempre tem na razão. hora. Mas pode ser um choro contínuo. Mas olha que interessante, normalmente agora a gente falando que tá me vindo, são às vezes momentos, por exemplo, assim, que a música tá muito sentimental. Sim. E que eu vejo que os outros participantes estão naquela coisa, assim, meio que olhando pra dentro. Sim, tipo assim, quase que em sofrimento. Quase que em sofrimento. Quando chega aquele momento, aí eu fico meio assim, mas eu não gosto. Aí logo em seguida eu levanto, tomo um café. Aí volto. Eu acho, não sou terapeuta, nem sou especializada, mas eu não sei, acho que se tu levanta e tu toma um café, é porque tu não sei, eu tenho muito... rejeita o teu choro. Não, mas eu não, se eu tenho vontade de chorar, Olha, eu choro. querendo fazer terapia no Pedro. Mas eu acho que não, Não, que eu mas tento... é porque eu vou te dizer, quando eu comecei a ir mais a fundo nesse assunto, não é, pra gente poder conversar aqui, eu enxerguei muitas coisas minhas que eu não tinha enxergado, me deu muitos insights, mas a gente vai falar sobre isso em seguidinho do comercial, então não sai daí. Quem aí já fez microagulhamento e cada vez que vai fazer se lembra do incômodo de ter aquelas agulhas, agulhadinhas, de sair com o rosto vermelho, meio riscado. Né? A Matéria Pura tem a solução, nos vem com uma solução maravilhosa,
que é o Sim. microagulhamento em creme, é isso aí? Em creme, Carmen. A gente trouxe uma novidade que tem no mercado, né? Que é o microagulhamento em creme. Então, para aquela pessoa que não quer passar por todo esse procedimento, tá? O que ele faz? Ele vem com umas espículas que são microesponjas. Sim. Que furam a pele, que abrem a pele, sem agressão tão grande do microagulhamento. Cara. Então, ele consegue penetrar melhor os ativos, ele consegue fazer com que tenha dentro de um creme, ou deste creme, ou do que vai passar depois, consiga penetrar, consiga ter uma eficiência muito melhor. E não tem aquele desagrado da agulha, do rolinho cheio de agulha, né? Algumas pessoas, né, Carmen, mais sensíveis sentem um coçarzinho, uma coisinha assim, mas não é nada que deixe... Mas até porque é o creme agindo, não é? Exatamente, é o creme fazendo efeito, né? Mas a grande maioria não sente. Não, e é uma facilidade, primeiro, porque tu faz tu mesma aplicação em casa. Em casa. Não é de quanto em quanto tempo dá para fazer, cara? Não, a gente indica passar na primeira semana, todos os dias, né? Daí vai vendo como é que fica. Tá. Dá Vai pra tratando. Isso. E tem gente que tá preferindo fazer 3 vezes por semana, né? Bárbaro. E que nem eu disse, tem um creme em casa com ácido hialurônico, ou que quer uma penetração Aí legal, tem tudo. usa ele embaixo e passa o creme em cima. Tá feito, tu tem uma penetração e um efeito muito melhor. Não, a Matéria Pura sempre nos trazendo novidades, sempre pensando em produtos para facilitarem, não é, a nossa vida, não é, que vive A que ideia é muito corrida, não é? Isso, E a com ideia menos dor possível, não é, Karen? Eu acho que essa é a ideia. Nossa ideia é qualidade de vida, que tu consiga fazer tudo do teu jeito, né? Isso, lógico. Tem gente, eu prefiro. Não, vai Isso tranquilo, é uma pode fazer o delícia microagulhamento, também. né? Para quem não gosta de agulhas, não é? Isso. E eles têm o botox em creme, enfim, Isso. tudo aquilo que a gente ama, que a gente necessita e precisa, a Matéria Pura tem. E, claro, sempre com a competência e a transparência de todos os farmacêuticos que compõem a Matéria Pura. Se você não é daqui de Porto Alegre, a Matéria Pura manda para você, é só entrar em contato. E se você é de Porto Alegre e mora longe da Matéria Pura, é só ligar também. Tem 2 matérias puras aqui no Rio Grande do Sul, uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo. É hora de Dr. Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga 2 tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz o estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele. E a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Por exemplo, tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem?
Mas Dr. Carlos Kuivin com vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre é permitido chorar? É permitido sim, porque cientificamente a gente já sabe o bem que o choro faz. Eu estava te falando, não é, Pedrinho? Falando para vocês, claro, e para vocês, que eu tive muitos insights, não é? Eu sempre fui uma pessoa que chorou muito pouco. Eu chorava pouquíssimo. Eu engolia o choro e ia. E já comentei aqui que eu tive síndrome de pânico e... Que coisa horrível, só de me lembrar. Não, nem me fala, eu cheguei a me dar um gatilho, assim, que eu fico é horrível. com dor de barriga só de lembrar. A gente não deseja nem o pior inimigo, né, Pedro? É horrível. É horrível, né? Mas eu me dei conta que eu tive essa síndrome de pânico de tanto segurar as coisas. Segurar, né? Porque o choro, ele é uma coisa que no momento que tu te sente com raiva, que alguém te faz alguma coisa, ou que tu tá triste por alguma coisa, no momento que tu bota para fora, é como se tu estivesse abrindo espaço para novas emoções boas. No momento que tu engole o choro, tu guarda ele ali numa gavetinha, mas ele não saiu, né? E eu passei muito tempo da minha vida engolindo choro. Sempre engolindo choro, talvez porque dentro da minha família, eu disse para vocês já que eu sou a filha do meio. A filha do meio, ela sempre fica assim meio solta, né? Pra casa, porque os pais dão mais atenção para caçula ou para primogênita, e a do meio fica meio ela por ela, né? E eu sempre fui assim, eu sempre segurava as ondas, as brigas de irmãs, era sempre eu que segurava, e segurava tudo no choro. O que eu achava que era sinônimo de ser uma pessoa controlada, na verdade era uma pessoa que se maltratava, uma pessoa que estava se maltratando, engolindo. E aquilo explodiu em mim, então eu acho que sempre acaba explodindo de alguma maneira. O corpo responde de alguma forma. Porque o corpo adoece, não adianta. Né? Tudo aquilo que tu guarda, tu acaba... Eu acredito muito que hoje, tudo aquilo que tu guarda dentro de ti, que não te fez bem, se transforma em doença depois. Sim, o corpo fala depois. Eu acho que a doença, ela é uma consequência de tudo aquilo que tu guardou, das tuas mágoas, dos teus rancores. Mas essa é a questão, eu não guardo mágoa. Você é muito novo, Pedro. Não, mas eu falo. Eu também não guardo mágoa. Acho que é a característica. Eu acho. Eu não guardo mágoa porque eu falo. Inclusive, lá em casa, assim, sempre que acontece alguma coisa, ou o Iago, ou os meus pais, alguém olha pra mim e diz assim, ó, te segura, não sai falando, que senão eu já abro a boca e já... eu já tô por outro lado. É uma maneira também de se expressar, né? O choro é aquela coisa assim, quando a gente parece estar no limite... eu acho que é o limite. Tu precisa explodir em lágrimas, né? Sabe que a primeira vez que realmente, assim, ó, eu botei pra fora, depois desses episódios, eu parecia uma torneira, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia. Eu dizia assim, eu não consigo. Eu dizia pro meu marido, coisa engraçada, parece assim que eu não consigo parar. Porque eu precisava botar aquilo pra fora. E me fez um bem tão grande que a partir daquele momento eu mudei meu comportamento comigo. Eu comecei a me permitir a chorar de emoção, a chorar de alegria, a chorar de raiva, porque parece que tu consegue botar mais pra fora, né? Uhum. Eu acho que tu consegue esvaziar o copo. É. Não é assim, mas eu também não me permito ficar chorando muito tempo. Por exemplo, uma vez que eu chorei muito foi quando eu perdi meus pais, né? Eu ia dizer isso. Mas eu me dou um prazo. Assim, não, eu acho que por chorar ninguém sabe, porque, por exemplo, eu que digo que choro, é esporádico, porque eu sou bocuda, me incomodou, eu tô falando. Já bota pra fora. Eu já ponho pra fora. Às vezes até me dá raiva, assim, porque a pessoa, vou comentar uma coisa que eu não achei legal, a outra pessoa achou a mesma coisa e não falou. Sempre sou eu a falar. Sabe? Na minha família, no trabalho, a mesma coisa. Digo, porra, mas por que não falou também? Porque parece que eu sou louca sempre, porque sempre é o que eu observo.
Claro. E eu que tô metendo Mas é a história, pau no história, é a história sabe? do impor limite. A gente já falou num programa, Claro. né? Do Então, eu não limite. sei, é muito esporádico, mas eu acho que a gente tem que verbalizar, sim, as coisas, pelo menos verbalizar. É. Porque aquilo parece que cristaliza, né? Eu penso assim, ó, no momento que a gente verbaliza aquilo que está incomodando ou que tu está gostando, deixa de ter tanta importância. Não fica nem tão maravilhoso Claro. e não fica É nem verdade. tão triste, sabe? Porque a coisa tende a crescer. né? Dentro da gente, se tu fica ali, ela vai crescendo, vai tomando Mas sabe que eu sou volume mais maior. de rir, assim. Eu sou mais de rir do que chorar. Porque o tempo inteiro eu tô pensando alguma bobagem, começando a rir. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa séria, eu tô olhando, a pessoa Quem começa sabe a teu rir. choro é o sorriso. Pode ser, vai saber, né? Pode acontecer. Sabe que eu tava vendo isso, assim, uma coisa que eu só choro mesmo, assim, de sentido, é quando alguém me acusa de alguma coisa que eu não fiz. Aí isso me deixou Essa é a furiosa. única coisa que eu não consigo revidar. E eu guardo pra dentro, saio de cena Injustiça, e, assim. Sim, tu tentar provar em situação de uma extrema coisa, tu injustiça, tentar assim. te provar todo tempo isso aí que é tu não, que tu não é determinadas Aí, coisas. isso me pega feio, assim. É muito complicado. Aí eu sei que, e as pessoas, eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, se eu chorei, é porque isso me afetou profundamente. Mas a gente Algo vem que não me muito afeta, eu não choro. dessa geração, não é? Que não é o caso do Pedro, dessa geração que te rotula, não é? Que te critica, que hoje eles não permitem mais isso. Hoje, os jovens de hoje, aqui personificado pelo Pedrinho, Os jovens não de hoje. permitem mais esses rótulos, não é? Essas coisas que tanto nos magoavam. Não, quando mas a sabe gente que era o rótulo nova. não me incomoda, porque também eu sei muito bem quem eu sou. Eu mas cresci alguém com me rótulo. acusar de algo que eu não fiz. Tipo assim, ó, Eu também acho isso. roubou esse livro, sabe? Sim. Claro, graças a Deus nunca aconteceu isso, mas assim, de alguma coisa que eu realmente não fiz e a pessoa ter plena certeza que fui eu que fiz, tu entendeu? E que eu sei que eu não fiz. Isso, assim, injustiça. E o Injustiça choro do me outro incomoda. comove vocês? Muito Não, difícil. Muito Não. difícil. Até porque quando eu choro sozinha. Não gosto de plateia pro meu choro. É. Não preciso ter E plateia. eu me entendeu? afasto de quem gosta de plateia pra chorar, Eu porque não daí... gosto. Daí é teatro. Aí é teatro, Então, exatamente. assim, não me comove porque eu detesto mimimi e, sabe, eu acho que as Porque coisas... tem aquelas pessoas que conseguem tudo na base do choro. Ah, comigo não, né? ao que contrário. qualquer coisa estão chorando. Porque, claro, a gente está falando daquele choro normal, dos dias tristes, dos dias felizes, aquela coisa equilibrada. Mas tem pessoas que choram para conseguir o que quer. Saio de perto porque isso me irrita muito. Eu saio de perto. Eu E ofendo. tu não pode falar nada que a pessoa já está chorando. Bah. Isso existe. Existe. Tu sabe que eu tinha uma... As vítimas, né? As vítimas. Eu tinha uma pessoa que eu convia que, por Deus, era bem assim. Tudo vinha e começava a Não é chorar. aquela que a gente está pensando. É, o O próprio. próprio. Sério? Eu nunca imaginei. O próprio. É a que eu tô pensando. E não morre nunca. Olha, eu acho que no último programa nós vamos ter que dar nome aos Eu nomes não estou aqui. pensando porque eu não sei quem é. Porque as pessoas querem comover através do choro. E não aí é? querem, sei lá, tentar tirar alguma vantagem, alguma coisa, e vinham. E aquilo era uma coisa assim tão. Porque se fazia. Eu não gosto de quem se faz de vítima. E essa pessoa, no caso, se fazia de vítima, é apenas um exemplo do tipo de gente que eu fujo, né? Talvez eu fosse amigo dele na época, porque eu também me fazia de vítima em algumas coisas. Senão eu não estaria Não perto. estaria perto. Aí eu olho, daí liga o alertinho ali, eu pi, daí eu já olho, não, o que eu tô sendo um bundão, Tô entendeu? verbalizando, né? Exatamente. Aí pego, já percebo e já corto. Às vezes, invariavelmente, ou por alguma ironia do destino, a gente acaba convivendo com pessoas assim de uma maneira relativamente forçada. É. Quem trabalha em alguma empresa e, tipo assim, tu não vai sair do teu emprego porque o teu coleguinha é uma mala, entendeu? Mas, às vezes, quando tu convive com esse tipo de gente, paciência. Tem que Saber tá administrar. na mão, tem que Tem saber, que saber administrar. administrar, né? E mandar merda. E a gente já volta. E a gente vai para um break comercial, mas já volta, então não sai daí. Tu malha bastante, né, minha feminíssima? Malha, faz dieta e a gordurinha continua ali, né? Não te abandona? Aqui, ó. Endon Laser. Tecnologia de ponta em laser de fibra ótica que vai
tirar a gordura e a flacidez de forma eficiente, indolor e minimamente invasiva. Além disso, além de fazer toda a retirada da gordura e da flacidez, ele ainda produz muito colágeno, modelando o teu corpo de forma muito bonita. Quer saber como isso funciona? Chama a gente aqui no WhatsApp, chama a Camila e vem entender como essa tecnologia funciona. E esse mês a avaliação é gratuita. Vamos liberar por aqui, e liberar é com ela, Lene Mostardeiro. E, gente, pensem numa casa nas proximidades do Anchieta, que vai ter um open house e vai dar para comprar tudo! Até as plantas. Até as plantas. Tudo. Porque a casa vai ser demolida, Isso, não é, Lene? Então, aberturas, janelas, aquela porta importante. Tudo. Enfim, para quem ama um garimpo, Perfeito. a família vende perfeito, tudo mesmo. Até as plantas. Não é? Plantas, aberturas, janelas, vitrôs, tudo. Bom, deve ter muito achado. Além, claro, além das miudezas, né? Além dos móveis, tem toda a estrutura da casa. Toda a estrutura da Sim. casa. Vão ser 3 dias, Lene. 3 dias, dia 9, 10 e 11 de novembro. É domingo, segunda e terça. Tem como perder? Não tem, né? Ainda mais final de ano, que tu começa a preparar a casa para as festas de final de ano, e daí tu vê, tá faltando isso, tá faltando aquilo. É um bom local para se abastecer, seja de copos de cristal, Bachela, de louça, bachela, enfim, com um preço muito abaixo do mercado, não é? E Preço peças maravilhoso. de qualidade. Sim, e outra coisa, nós vamos fazer no horário das 12 às 19 horas. Ai, que Daí fica tu tem perfeito. todo domingo pela manhã para fazer todas as tuas coisas dentro de casa e depois tu vai garimpar. Normalmente, domingo de tarde, a gente não tem nada para Sim, fazer, verdade. né? Vai ser sábado, domingo e segunda. Domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça. Gente, é um prato cheio. A gente encontra muitas coisas boas. Eu que sou suspeita para falar, porque eu amo um garimpo. E tem aquelas coisas assim que a gente se apaixona, que já não fazem mais sentido para outra pessoa, mas que a gente está louco para comprar, não é? E peças também antigas, que vale a pena. Os antiquários também podem ir, não é? Sim, podem ir. Que nos assistem também podem ir para fazer os seus garimpos, porque olha, vai ser um prato cheio. Quer saber as novidades do Liberô? É só entrar no Insta da Lene Mostardeiro, Liberô, @liberou. @Liberô, ou então através do Insta do Feminíssima, que ali você fica sabendo tudo. Estamos de volta e hoje falando sobre o quanto é permitido chorar. Sim, hoje nós sabemos o quanto a gente pode expressar tudo aquilo que a gente sente e através do choro também, que antes não era muito bem visto, não era sinônimo de fraqueza, de falta de coragem. Hoje a gente vê que a coragem é tu dizer aquilo que tu pensa, né? E tu não guardar para ti. E é impressionante, não é, gente? Como aquelas pessoas que estão sempre chorando, quando é de verdade, tu nem Ninguém acredita. acredita, Ninguém acredita, exatamente. né? Não E é? agora é teatro ou é, né? Mas normalmente quem fica o tempo inteiro chorando não chora de verdade. Né? Porque Não, né? acho que não. Porque é muito. Porque a pessoa tem plena ciência da manipulação dela. Então, assim, quem tem ciência da manipulação não tem ciência da consciência. Entendeu? Não tem consciência física dos sentimentos, não, então... É igual a pessoa hipocondríaca, não é? Que acha que sempre tem uma coisa, quando ela tem, ninguém acredita. É. Vocês sabem que tem uma pessoa na minha família que até já faleceu, mas que sempre achava que estava doente, chamava todo mundo, e todo mundo ia, e não queria nada, e não queria nada. Quando essa pessoa infartou de verdade, Ninguém foi. Ninguém foi. Porque ninguém acreditou que era alguma coisa. E eu acho que a mesma coisa é o choro, né? Quando eu choro, é porque realmente eu tô mal. É. Eu conheço vocês há quanto tempo? Eu acho que vocês nunca me viram chorando, né? E nem Não tu me a lembro. nós. Nem eu, vocês.
Não, acho até que a gente nem teve situação pra... Ah, mas eu não me lembro de uma situação assim. Que fosse pra... A última situação que eu chorei, assim, que eu me lembro agora, a gente falando... Morte do teu vô. Foi na morte do meu avô, que foi o velório mais recente, e que no mesmo dia minha cachorra pulou da minha sacada. Sim. 12º andar, a bicha se atira da janela, não morre, tá viva lá, terrível, voltou pior ainda. E eu chorei mais por causa dela, porque assim, o vô já tava velho, aquela coisa, tu chora de, né, uma Já tristeza sabe, de uma já- pessoa já- querida. assimilou, né? Porque tu não vai mais conviver com a pessoa, não é? Mas já é Mas esperado, aí, não é, quando eu Pedro? vi que caiu, o meu porteiro me liga falando que ela se jogou da janela, daí é um saco. Por quê? Porque foi uma situação assim, eu larguei ela no hospital e era do tipo assim, eu tenho que estar pronto. Eu falei pra eles, se vocês acharem que tem que sacrificar, sacrifica. Azar, paciência. E é essa coisa que me arrebentou. Vai morrer, não vai morrer. Eu vou sacrificar, não vou. Tudo junto, né, Pedro? Arrisco e também ou não? tu pode ter certeza que... Olha, eu fazendo a terapia de novo pra ele. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia dele de estar com a terapeuta cá. Isso. Ela é cabeleireira também, cabeleireira agressiva, ela machuca quando corta o cabelo. Ela é terapeuta. Adorei. Mas eu acho que, de repente, tu botou tudo aquilo. O choro, tu chorou pelo teu avô, tu chorou por ela, tu chorou por tudo. Pode ser. Porque Pode ser. eu tenho essas coisas assim, que quando me acontece uma coisa mais forte que eu choro, eu acabo chorando por tudo. Por tudo, junta tudo, Por peraí, vamos chorar uma por vez só. todos, já junto tudo no mesmo pacote e choro uma vez só. Pode ser. Não é verdade. É possível. Sabe que eu tenho uma conhecida que ela chora e não sai lágrima. Então, se ela tá chateada, tu fala, ela chora e não só faz cara de choro. Que estranho. Não é choro, é um teatro, né? Ah, sim. Ou o canal lacrimal tem Tá indo. Vamos desentupir Vamos desentupir o canal lacrimal dela. Bom, mas aqui, olha, eu vou dizer pra vocês, esse grupo aqui tá muito em sintonia, hein? A gente tá. Porque somos duras. Mas é que não é. A vida é assim, eu não acho. Eu vejo. Engole, chora e vai, né? É que eu vejo que a gente acostumou, né, a isso, né? Eu acho que a gente tem muita consciência corporal. Então, assim, quando acontece alguma coisa, a gente sabe mais ou menos como agir. Eu vejo que às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu tenho minha melhor amiga namorava um cara que vem de uma, assim, vem de uma família muito simples e tal. E quando ele viajou para pro exterior a primeira vez, a mãe dele e o pai dele foram ao aeroporto se despedir e tudo mais. E como é uma família que eu acho que nunca expressou muitos sentimentos, eu me lembro daquela cena que a mãe dele não sabia o que falar, ela só chorava. Não deu tchau, não deu oi, não... Pois é, isso eu já abomino, sabe? Isso eu acho que tem que ser, assim, ó, que é a hora que a gente tem que aprender a trancar o choro quando tu vai te despedir de um filho que vai pra vida, viajar. Mas não tem pra como. ele não sair culpado. Mas não é questão de culpa. No caso dela ali, é uma pessoa que não... Acho que ela nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu vou te dizer, tu sabe que eu acho que isso dá uma culpa. Eu sempre que ia, a minha família, por parte de mãe, é de São Marcos, no interior, lá perto de Caxias do Sul. E sempre que nós íamos visitar a nossa avó, quando a gente ia embora, ela ficava chorando. Eu me lembro, eu tenho aquela imagem dela dando tchau, chorando. E a gente saía numa culpa. E eu acho que é a mesma sensação que um filho deve ter quando tu vai te despedir dele. Que ele está indo para um momento bom da vida dele, que ele está indo buscar os sonhos dele, tu ir te despedir chorando, porque parece que ele está deixando alguém triste. Eu acho que isso é muito... Eu acho que nessa hora a gente tem que se controlar, mas tem que dar um sorriso ao invés do choro para tu liberar a pessoa. Mas essa pessoa aí que eu tô comentando, essa senhora, eu acho que é uma pessoa que ela não tem muito entendimento das coisas, assim, então eu percebo que os sentimentos ali nunca foram falados. E não, tem e a gente assim. que tem muita consciência da realidade, fica difícil tu ficar chorando por qualquer coisa, ou ficar se chateando por qualquer coisa, sabe? Não tem como. A vida não tem espaço para isso. Sempre pensou assim, Lili? Isso é uma coisa que a maturidade te trouxe? Não tinha porquê. Porque eu me lembro que num programa tu falasse que tu foi chorando, novinha, daqui até o Rio de Janeiro.
Não, Ou quando tu veio de lá? quando eu vim de Santa Maria para cá, Isso. sozinha, que eu estava cortando o cordão umbilical com a família, e eu vim sozinha, ninguém me acompanhou. E eu tinha somente 23 aninhos. Somente. Então, assim, tu sozinha na estrada, dirigindo, vindo por uma coisa nova, entendeu? Nem sabendo onde é que tu ia trabalhar nem nada. E mais a dor de estar me separando, de não vê-los todos os dias, aquela coisa. Pois é, mas será que não foi esse teu choro do caminho que fez com que tu chegasse, seguisse em frente? E era Porque preciso. o choro, ele praticamente, ele enterra aquele sentimento, né? E é por isso que eu digo, Eu acho que chorar muitas vezes é é bom a necessário, gente viver sabe? o luto. Mas eu vim sozinha, sem nenhum telespectador do lado. E eu acho que é ótimo. É que dirigir sozinho eu é uma dirijo terapia, muito sozinho, eu gosto de dirigir sozinha. Eu gosto também. Eu ouço contigo música, mesmo eu aí, me né? emociono com a música, sabe? A música tem esse poder comigo, Tem. assim, de me emocionar, me transportar para algumas situações. Eu sinto o cheiro, sabe, do meu apartamento quando eu morei em Floripa, com determinadas músicas. É interessante. Mas Sim, a música te a leva, música né? te leva, sabe, para essas coisas. Mas isso eu acho que são sensações que, no primeiro momento, são tristes, mas elas são boas de ser lembradas, porque é a tua trajetória de vida, sabe? Então, eu não fico triste lembrando, ao contrário. Mas o negócio é tu lembrar um pouquinho e deixar ali e logo em seguida seguir a vida. Porque eu senão também tu vai acho, eu vivendo não vivo uma do nostalgia passado. e tu vive uma... Eu não eu não sou esse tipo de pessoa. Eu também. Eu digo assim, mas eu me refiro ao choro no momento. Não, no momento da faz situação, parte. tu não engolir para aquilo não te fazer mal futuramente, né? Sim, mas pega, chora e deu. Entendeu? Não fica naquilo. Não, mas daí também não é luto. Daí já é doença, eu acho. Mas daí aí é uma pessoa querer se deprimir, o uma série de vitimismo, coisas. as pessoas mais vitimistas ou narcisistas, esse tipo de gente, assim, que são pessoas Só complicadas, ficam relembrando esses ficam vivendo... Mas tem gente que gosta de atribuir os seus problemas, aquilo que viveu, então passa chorando e não Passa enterra chorando. nunca. Fica carregando Não a corrente. vira a página nunca, né? A gente está falando no choro como uma forma de tu Extravasar. virar a página, botar para fora aquela tua amargura sair pelo choro e acabou, né? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, então não sai daí. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre o quanto é permitido chorar e o quanto nos faz bem chorar. Gente, você se coloca um prazo quando existe
um choro, aquele choro assim, doído que sai de dentro. 3 dias. Eu sempre tive isso Meu desde prazo é criança. menor. 3 dias é o máximo que eu me Eu é permito um sofrer dia. por aquilo ali, entendeu? Porque como eu tava brincando ali, mas não é brincadeira não. Primeiro eu choro, depois eu me vingo. Mas eu tenho, sabe, no processo de choro eu já arquiteto todo o plano Toda na minha a cabeça. vingança. Porque vocês sabiam que o choro, ele clareia também as ideias, não é? Eu Quando acho que tu- sim, eu acho que alivia um monte de coisa, sabe? Até pra te seguir em frente. Sabe? Porque daí tu, pra que eu tô fazendo? Eu é um dia. Depois eu já acho eu que é eu tô um dando dia muita também, importância sabe, pra Lili? frescura. Não, é o meu E máximo, deu, o entendeu? máximo. Acabou. Olha, pra alguém Eu me merecer 3 dias do permito meu choro, um tem que ser bom. dia. Mesmo sabendo que às vezes me faz mal, eu me permito um dia, choradeira. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, tenho muito vocês disso. estão falando de choro, eu tô tentando me lembrar de alguma situação assim que eu tive esse prazo, assim, sabe? Do tipo, agora deu, bola pra frente. Eu não me lembro disso. Porque eu nunca tive assim, terminei um relacionamento e ficar sofrendo. Quando eu termino é porque eu já sofri antes, eu já fiz o luto todo. Já chorou, exatamente. Já passou Todo, pelo- eu já. Porque tudo é melhor do que ficar com aquela criatura, então não tem nem choro. Por isso que me acho fria, sabe? Todo mundo. Sim, as pessoas confundem, não Inclusive é? os A falta ex, de né? choro Ai, como tu é por fria. frieza. Não sou, é que simplesmente eu já chegou Sim. no meu limite e dali pra frente, Só a pra demanda trás. eu fui em frente. Quando eu Entendeu? não chorava, eu era rotulada de fria. Eu sempre fui rotulada de rotulada fria. Agora eu fiquei me lembrando, vocês falando e eu quebrando a cabeça aqui, tentando me lembrar de situação. Recentemente, com essa função da minha troca de profissão, a parte dos sapatos era algo que já estava me fazendo muito mal, já estava me incomodando muito, e agora eu tô me lembrando, mas eu não tive momentos em que eu chorei, eu tive momentos que eu fiquei muito reflexivo, e que aquilo me... Sabe quando tu fica naquela coisa? Mas eu conversava muito. Então, por exemplo, eu conversava... Conversava tu contigo ou tu com Não, quem? conversava com o Iago, conversava com os meus pais. Às vezes nós nos reuníamos os 4 e eu falava, olha só, preciso botar as ideias em ordem e quero que vocês me ajudem a formular um pensamento realista, né? Para ver que eu não sei até que ponto que eu tô pirando o cabeção e até que ponto que realmente a situação é assim, assim, assado, parará, parará, parará. Não, daí eles me ajudavam com isso. Às vezes é o que eu disse no início, eu ficava com o olho marejado, ficava do tipo assim, ai, que saco, tinha tudo Para funcionar. pra funcionar, um plano que eu fiz, tava tudo pra dar certo, ai, que sacanagem, sabe? Começar de novo. Às vezes, daí começa tudo de novo, daí às vezes vinha isso. Mas eu não tive aquela coisa de, pegava e chorava, assim. É que eu acho Não sei, não tive isso. que a Soninha e a Lili vão concordar comigo, é que eu acho que a tua geração já vem de um Mais período preparada, né? diferente, de tu, Sim, é diferente. de tu poder expressar mais tudo que tu pensa, de tu poder colocar para fora. Nós íamos numa geração que quando a gente era menor, era criança, a gente era reprimido. Não Ai, é? Carmen, eu A não gente fui. não podia dizer tudo que queria para os pais, como eu hoje falei os filhos falam. Mas eu acho Os que umas pais. coisas têm que ter limite. Nesse ponto, eu não fui reprimida. Minha criação foi super tranquila assim, nesse aspecto. Até admiro muito meus pais, que foram super simples e nos deram essa criação de muito igual para igual, sabe? Nunca tinha aquela coisa de Nós ter que tínhamos chamar de hierarquia. senhor, de senhora. Nunca tivemos isso em casa. Eu também não. Tranquilo. É pai, é mãe, é tu, sabe? Não tinha nada disso. Eu também tenho isso. E com as minhas tias a mesma coisa, os meus avós, que a gente chamava de senhor, mas assim, porque eram bem mais velhos Porque mesmo. era bem mais velho, exatamente. Não Mas é. tu podia dizer tudo que te vinha à cabeça? Eu podia. Eu já não. Não, Nós podia. tínhamos hierarquia dentro de casa. Mas não é. Tinha Mas, uma coisa que, na época, eles chamavam de respeito. mas assim, até hoje eu reprimir acho, por muita exemplo, eu nunca coisa. disse vai a merda pro meu pai e pra minha mãe. Não, mas claro que isso, não. Mas isso eu acho não. falta de educação até hoje. Não, mas Claro. isso Tá não, entendendo, eu não tô então? falando nesse sentido, mas Lili. então- Eu tô falando no sentido assim, de a gente expressar todas as emoções da gente dentro de casa. Não é? Nós viemos, eu, pelo menos, a minha geração, Não, nós que é a é mesma de mesmo, vocês, algumas com É que a outros nossa geração era do moldes, dever, não é? né? Outros códigos dentro de casa,
Mas eu venho de uma geração onde existia uma hierarquia entre pais e filhos. Sim. E nem tudo a gente falava. Nem tudo a gente falava. Por exemplo, tu terminava um namoro, eu não ia lá contar tudo para minha mãe, como hoje minha filha faz comigo. Né? A gente falava entre irmãs, assim, mas não com pai e mãe. O Pedro é filho único, mas ele sempre teve essa igualdade. Sempre tive. Com teus pais, porque é outra geração. E com os meus avós da mesma também. maneira que eu tenho com a minha filha hoje. Não, a minha não filha... são todas as pessoas que têm essa relação que tu tens com a... Mas eu acho que hoje as pessoas já têm Um preparo um melhor. outro pensamento, Lili. Eu acho que a maioria tem. É claro que a gente tem que cuidar para não beirar a falta de respeito, entendeu? Porque eu ensinei a minha filha que o respeito... o respeito é tu considerar a pessoa, é tu tratar ela bem e não tu obedecer. É diferente. Claro. Ela sempre teve o direito de expor as opiniões dela. O que eu quero dizer é que quando na nossa infância a gente só obedecia. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. E quando, tanto que a gente era criada para até chegar aos 12, 13 anos, as tuas figuras máximas eram o teu pai e a tua mãe, que tu achava que sabiam tudo. E daí tu entra numa crise de identidade quando tu começa a ficar adolescente, porque tu vê que eles não sabem tudo, né? E que tem coisas que até talvez tu saiba mais do que eles. E hoje a gente abre esse espaço para os filhos, não é? Então, isso fazia a gente reprimir muita coisa. Com certeza. E reprimia também o choro. Porque tu tinha que te manter ali, mesmo que tu não concordasse, tu tinha que estar ali pronta, né? Tu não viveu isso. Eu não vivi, eu vivi sempre muito de igual para igual, até com os meus avós, como a Lili disse, sempre com respeito. Né? Igual. Ninguém nunca faltou com respeito dentro de casa. Eu nunca com eles e nem eles comigo. Eu nunca apanhei. Não, mas... Não, tô só dando exemplos, assim, sabe? Quando eu falo em autoridade, eu não tô falando em surra. É que tem gente... Não, é que tem gente que... Por exemplo, o Iago. O Iago, se olhava torto, levava uma tunda. Tinha umas coisas assim, entendeu? Mas é que tem famílias e famílias. Claro. A minha nunca foi assim. Até minha mãe brinca que eu fui mal educado. E eles brincam comigo. Aliás, te faltou um laço e tudo mais. E aí eu vejo que, sabe, que eu acho que não é sobre isso. É sobre a atitude, sobre a maneira com que a gente dialoga. Porque eu sempre tive muito diálogo em casa. É porque tu vem de uma família que já instituiu isso. Sim. Desde o início. Sim, a tua não na foi minha assim, infância claro. Existia autoridade, mas não era aquela autoridade. Nunca apanhei, nunca fiquei de castigo, mas era aquela que tu entendia só pelo tom de voz. Claro. Já respeitava pelo tom de voz. Aquela olhada assim. Né? Mas era uma família cheia de amor. A gente sabe que os pais fizeram o máximo que eles puderam dentro daquilo que eles achavam certo. Sim. Né? Mas isso é muito comum na minha geração. Essa nova geração que vem vindo, ela vem muito mais livre, ela vem muito mais dona de si, ela vem muito mais segura para expor aquilo que ela pensa, né? Porque ela expõe desde pequena. Eu vejo isso pela minha filha. Quando ela não concorda comigo, ela me diz com amor, mas ela diz que ela não concorda. Né? Eu acho que isso não é... Isso eu acho que faz adultos mais... Capacitados? Não digo capacitados, mas mais bem resolvidos. Eu te acho muito bem resolvido na tua idade. Juro que eu não tinha todo esse discernimento que tu tem, mas é porque eu conheço também os teus pais. Claro. E eu admiro muito a educação que eles te deram e a forma como eles te criaram, né? Porque tu é uma pessoa assim que tu veio sem amarras. Totalmente. Totalmente sem Até amarras. demais. Né? E a gente não, a gente teve que aprender A se colocar, né? a se colocar, a chorar,
a dizer o que não está nos fazendo bem, porque antes a nossa luta era muito interna, não é? A gente não podia externalizar isso. E isso que somos mulheres aqui, nós três. Os homens era muito pior, porque eles não podiam soltar uma lágrima, porque homem não chora. Eles podiam sofrer bullying na escola, podiam brigar, podia acontecer o que fosse, mas eles não podiam chorar. Não é? E isso trouxe danos, assim, muitas vezes irreversíveis. E a gente hoje quer deixar esse recadinho para vocês. Chorem. É permitido chorar, chorar faz bem. Claro que quando a gente fala em choro, cada um chora à sua maneira. Tu expressar, tu falar, tu rir, como o Pedro diz também. É uma maneira da gente se expressar, mas o importante é que a gente bote para fora. Porque tudo aquilo que a gente guarda aqui, ó, aqui dentro, com certeza a gente vai pagar um preço muito caro depois. Seja uma doença, não é? Ou até a gente ser infeliz, uma série de consequências que a gente sabe que são danosas, não é? Para uma vida boa, plena, que é o que a gente quer. Semana que vem a gente tem um novo encontro e nós esperamos vocês. Gente, super obrigada por hoje. Até semana que vem. Até. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. Churros de doce de leite é sempre uma boa pedida. Mas daí a gente se pergunta, mas dá uma mão de obra fazer os churros e frita e faz a massa. Mas como aqui na hora da cozinha a gente preza pela facilidade, pela rapidez, pela economia também dos ingredientes, eu vou ensinar para vocês um churros facílimo de fazer e que no resultado final o gostinho fica o mesmo. Dá para acreditar? Não dá, né? Pois é, mas vocês vão acreditar depois que eu terminar essa receita. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Só isso. E uma air fryer. A air fryer veio para facilitar a nossa vida na cozinha. E a gente consegue fazer alimentos assim super saudáveis e rápidos com ela. Mas vamos à nossa receita. Como é que é esse churros com pão de sanduíche? Bom, gente, nós começamos tirando as duas casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche, deixar ele bem fininho, sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite. E vocês devem estar pensando, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é tão fácil de fazer e tem aqueles dias que a gente tem uma vontade de comer um docinho, não é? E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó. Fica um rolinho. E assim eu vou fazendo com os outros.
disso aqui é que é super rápido. Quando tu tá com as crianças em casa, filhos ou netos, quer fazer um lanchinho, é super rápido e não tem quem não goste, não é? Bom, não esqueçam então que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Em relação à quantidade, é claro, vai depender do número de pessoas que você tiver em casa, não é? Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo e isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho, com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.